Ricardo Berzoini, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Estou acompanhando aí o Fórum Mídia. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Berzoini. Ou só hoje eu me dei conta. Eu sempre falei, Ricardo Berzoini foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, foi ministro da SRI, foi ministro... Nossa, é tanto ministro que você foi. Mas só hoje eu fiz a conta, efetivamente, de que você foi 5 vezes ministro de ministérios diferentes, né? De ministérios diferentes. Olha, Secretaria de Governo, Ministro das Comunicações, Secretaria de Relações Institucionais, Ministro do Trabalho, Ministro da Previdência Social, 5 vezes, Ministro dos governos Dilma e Lula, claro. Cara, como é que você conseguiu? Eu fico pensando, eu vejo aqui a vida de ministro é um inferno, cara. Não para, é de segunda a segunda, é só pipi. Porque, assim, eu já aprendi isso, né? Ninguém entra na sala de um ministro, de um presidente, para dar boa notícia. É só pepino, né? Só Só pepino. abacaxi. Só abacaxi, né? Eu sempre falo, o melhor período do político é o período da eleição, né? Que você não tem muita responsabilidade, tá, se diverte, vai para a rua, depois que ganhou, é só abacaxi. Como é que foi essa jornada de 5 ministérios pelos quais você passou? Na verdade, Mauro, esse número de 5 é porque no final do governo Dilma, ela me chamou de volta para o Palácio. Isso. Eu estava no Ministério das Comunicações, um tema que eu adoro, que é discutir internet, discutir TV, a reforma da lei dos meios e assim por diante. Mas aí ela me chamou de volta para o Palácio para assumir a Secretaria de Governo, que na verdade era a junção da Secretaria-Geral com a SRI. Ela juntou. A Dilma fez uma reforma ministerial muito pressionada pela mídia, que dizia que tinha ministério demais. Aí, na minha opinião, foi um erro que ela cometeu. Ela reduziu para 32 ministérios e eu fui um dos que ajudei a desenhar essa mudança. E uma das soluções para conseguir reduzir foi juntar a Secretaria-Geral com a Secretaria de Relações Institucionais, com um pedaço do GSI e o Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Então eu fiquei com vários abacaxis e pepinos na mesa. Chegou a 5. Na verdade, assim, a SRI foi quando eu voltei para o governo, que a Dilma me chamou no último ano do primeiro mandato, porque havia alguma dificuldade de ter no Congresso, e como eu era um deputado que tinha uma boa relação com todos os partidos, ela me chamou e pediu para eu assumir. Eu tive que abrir mão da minha reeleição. Eu ia para o 5º mandato de deputado federal, a campanha já estava montada, já tinha a rede de apoios todos, eu tive um desgaste com a minha base para cumprir essa convocação. Mas era um chamado da presidenta Dilma, não tive como dizer não. E aí assumi a SRI até dezembro. E a partir de janeiro, o Ministério das Comunicações. Entendi. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda abre porta de carro? Porque tem essa coisa, né? O cara vira ministro, parlamentar, o cara não abre porta de carro, né? Chega no restaurante, o pessoal já abre a porta do restaurante para você. Você voltou a abrir porta de carro? Como é que funciona aí? Você sabe que quando eu era ministro do Trabalho e da Previdência, lá no começo do governo Lula, aos fins de semana, quando não tinha reunião ministerial no fim de semana, tal, eu ia ao supermercado de sandália havaiana, bermuda e camiseta velha. E as pessoas ficavam olhando para mim assim para ver se era eu mesmo, entendeu? Mas eu sempre fiz questão, seja como deputado, como presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, como ministro e como presidente do PT, de manter minha vida pessoal e da minha família absolutamente como antes. Nunca aceitei ter segurança, nunca aceitei usar carro oficial fora do estritamente necessário. Quando tinha um jantar à noite, mesmo sendo um jantar que tinha conotação de trabalho, eu dispensava o motorista e voltava de táxi. Eu acho que isso faz bem para a gente, para a nossa saúde mental, e faz bem para a democracia também. Estou brincando com
Ricardo Berzoni, não conhecia ele nessa época, mas conheço hoje. E vejo que é isso mesmo, né? É absoluta simplicidade. A gente vai em restaurante, já almoçamos algumas vezes aqui em Brasília, restaurante popular, né? Uma vida... Essa é uma característica, né? É saber manter a vida em simplicidade, né? Oi? Eu sou bancário, não sou ministro nem deputado, sou bancário, agora aposentado. Não aposentei como deputado, aposentei como bancário. E neto de pedreiro. Meu avô era pedreiro, meu pai era militar, não era general, não, era militar de média patente. E eu me sinto trabalhador, apenas trabalhador. O fato de eu ter exercido essas funções, como presidente do PT e outras, são circunstâncias da luta sindical. Só cheguei a poder ocupar esses cargos porque acredito que foi um sindicalista de médio para bom. E o Lula, na época, entendeu que eu podia cumprir funções. Perfeito. Berzoni, você falou agora que você foi presidente do PT. E você não foi presidente do PT por aclamação. Você foi presidente do PT 2 vezes. Na primeira eleição, você foi o candidato do campo majoritário, né? Porque seria o equivalente hoje a essa corrente que está lá, Gleisi, está o próprio Padilha, que é a CNB, Construindo o Novo Brasil, e derrotou um sujeito valoroso na luta democrática do país e da esquerda, que é o gaúcho Raul Ponte. Você ganhou dele e ficou à frente da presidência. Depois, quando voltou, você disputou com alguém que está aí ainda, né? O Raul Ponte está lá no Rio Grande do Sul, está mais afastado desse centro da luta política, né? Que é o Gilmar Tato, né? Você acabou derrotando ele. Então, você tem experiência e conhece o bastidor desse partido. O que está acontecendo no PT nesse pós-eleição, com essa pancadaria, Gleisi, Padilha, a questão da eleição, Edinho Silva, de um lado aparentemente apoiado pelo Lula, Zé Dirceu e outros, aí a Gleisi também aparentemente apoiando, porque tudo isso ainda está no bastidor ali, né? O José Guimarães, né, o atual líder do governo, e ele dizendo isso, né? Não vai se discutir a sucessão de Gleisi sem passar pelo Nordeste. É bom lembrar, né? O PT, o bastião do PT, mais do que nunca é o Nordeste. Dos 5 estados em que o PT tem alguma presença mais relevante, 3 são no Nordeste e, de fato, são os estados em que o PT tem voz de comando, né? Piauí, Ceará e Bahia. Enfim, esse é o cenário de agora. Com a tua experiência dessa luta interna do PT, da sua eleição como presidente, destrincha para nós o que está acontecendo no partido e o que pode acontecer. Primeiro, lembrar rapidamente que eu fui presidente acidentalmente. Quando houve a crise do PT lá na época do Mensalão, a direção estava com muita dificuldade de se expressar. Numa reunião em São Paulo, nós decidimos alterar algumas funções: presidência, secretaria-geral, secretaria de Finanças e secretaria de Comunicações. E eu, que estava saindo do Ministério do Trabalho, já combinado com o Lula que eu ia voltar para a Câmara, aceitei assumir a secretaria-geral. E o Tasso Genro assumiu a presidência. Depois, por algumas intercorrências, o Tasso não quis disputar a reeleição, porque já estava em processo. Disputa o candidato seria o Genuíno, a presidência. O Tasso assumiu a candidatura por algumas semanas e depois renunciou à candidatura e eu assumi um processo já em curso e representando justamente o grupo que era acusado de ter levado o PT para a crise do Mensalão. Então, eu cumpri essa função, disputei, dialogando com os 6 candidatos, Faria do Rosário, Raul Ponte, Walter Pomar, salvo engano, mas Socol e outros. Plínio de Arruda Sampaio também foi um candidato duro. 6 candidatos. E acabei sendo eleito no segundo turno contra o Raul Ponte e convidei o Raul para ser meu secretário-geral, para a indignação da minha corrente. Convidei o Raul para ser secretário-geral, ele aceitou e cumpriu essa função por um ano, mais ou menos, depois foi cuidar das coisas do Rio Grande do Sul. Então, estou voltando isso para dizer o seguinte: a vida interna do PT é sempre muito complexa e tensa. Eu fui presidente sem maioria no diretório. É? Os 2 mandatos, eu não tinha maioria no diretório.
E eu fazia questão de dizer, não quero ser presidente de uma corrente. Eu quero ser presidente de um partido. E negociava posições com a DS, com a articulação de esquerda, com o movimento PT, com outros, justamente para buscar um consenso. Teve poucas votações nas minhas presidências. E conseguimos, relativamente bem, conduzir o partido. Depois da eleição de 2009, o companheiro falecido, Zé Eduardo Dutra, foi eleito para me substituir. Sim. Eu creio que o PT devia falar menos nesse momento. Os ministros do PT, os ministros petistas, não deveriam falar sobre o partido. Deixem com a direção a tarefa de fazer um balanço de uma eleição que foi ruim do PT. Se tirar o PICEBA, que é Piauí, Ceará e Bahia, assim como o Matopiba, né, que é a região agrícola ali do norte e do nordeste, você tem o resultado do PT foi muito ruim. Eu já antecipava isso em junho e fui criticado. Eu dei uma entrevista em junho e falei, não esperem nenhum crescimento brilhante. Se crescer, vai crescer pouco. Por quê? Porque eu conheço o partido, eu sei que a estrutura, no estado de São Paulo, eu fui deputado por 4 vezes por São Paulo, fui sindicalista em São Paulo. Em São Paulo, o partido está muito debilitado. Está muito debilitado mesmo. Nós temos a menor bancada municipal da história do PT. Apenas 8 vereadores. Nós temos uma bancada pequena. Não é pequena em relação a outros partidos, mas é pequena em relação à história do PT. Nós já chegamos a ter 24 deputados estaduais. Se salvo engano, são 12. No interior, muitas cidades que nós já tivemos prefeito e vereador, hoje tem um vereador ou nenhum vereador. Então é preciso, com o pé no chão, sem caçar culpados, verificar os fatos. Eu gosto muito do Partido Comunista Chinês, porque eles gostam de tratar a política como ciência. Tem que ser tratado não no achismo. Eu acho que não devia ter sido Boulos. Eu acho que tinha que ter apoiado o fulano de tal. Isso não é papel de dirigente. Desculpa, não é papel de dirigente, isso é papel de palpiteiro. O cara a pessoa que fala isso é candidata a comentarista político e não a dirigente político. Eu acho que o partido tem que botar a bola no chão, tratar todo mundo com respeito. Ninguém é culpado sozinho, nem responsável sozinho. E levar em consideração que hoje o centro de gravidade do PT está mais para o Nordeste do que para o Sul-Sudeste. E não quer dizer que automaticamente o presidente tenha que ser do Nordeste, ou do Sudeste ou do Sul. É importante levar em consideração tanto o Guimarães quanto o Edinho são nomes representativos do PT. São pessoas que têm história e compromisso. Agora, o debate não é esse. Aliás, mais importante do que o presidente é a executiva. Compor uma executiva que tenha pessoas capazes, representativas e com experiência política, porque a preparação de 2026 vai ser muito dura. Muito difícil. Sim, essa é uma questão. Ainda eu quero falar de 2026, mas ainda antes de dizer isso, realmente, acho que tem o lugar social, o lugar político-social de cada um. Eu falo aqui, o pessoal quer dizer, você não, é fácil para você falar, quero ver você ir lá e dar solução. Não, você não vai me ver ir lá dar solução, eu sou só um mero jornalista, um comentarista. Eu sou pago para fazer comentário. Quem é pago para resolver é o Lula, quem é pago para resolver é a Gleisi. Então são lugares diferentes. É evidente que eu, até mais do que você, porque você tem essas vinculações, essa relação histórica com o PT, eu tenho uma liberdade de fala muito maior. Eu não tenho vínculos, né, com o partido, apesar de... Né? Você não, você tem também uma liberdade maior, mas também um pouco restrita, porque você tem a responsabilidade de um ex-ministro, ex-presidente do partido, alguém que é ouvido no interior do partido. Eu não sou ouvido por ninguém, né? Eu estou aqui. Então, assim, o jornalista é, de certa maneira, um palpiteiro. O problema é com o jornalista não ser um palpiteiro de conversa de bar e alicerçar seus palpites ou sua análise em dados, fatos, que é o que eu busco fazer sempre, tá trazendo elementos e ajudar as pessoas a construir a sua opinião, mais do que qualquer coisa, né?
a construir a sua decisão. E aí é isso, né? Você tem uma liberdade, por exemplo, maior do que a Gleisi para falar. Evidente, né? Eu dúvida. Aliás, eu procuro falar, sempre levando em consideração o que eu já fui, o que as pessoas podem entender do que eu falo. Mas eu digo, hoje o único mandato que eu tenho é o mandato aqui de companheiro da Sônia, e só ela pode me demitir. Só ela pode caçar o meu mandato. Mas eu estou dizendo isso aí com a melhor das intenções, no sentido de chamar a atenção desses companheiros com os quais eu convivi por muito tempo, e alguns eu encontro ainda por aí nas questões políticas, de que o PT tem um desafio enorme pela frente. Temos um governo, o atual mandato, para concluir, bem concluído. Isso precisa de uma tática de relação com os partidos, de aliança com os partidos, que é diferente da tática partidária. Sim. O PT precisa se preparar, Mauro, para cenários diferentes. Podemos chegar em 2026 só com o campo da esquerda, apoiando o Lula, na reeleição. Não estou dizendo no governo, na reeleição. Podemos chegar com esse quadro, só PT, PSOL, PCdoB, talvez o PSB e o PDT. Podemos chegar com esse quadro. Podemos chegar também em 2026 com o apoio da esquerda de frações do PSD, do União Brasil e do MDB. Podemos chegar, se formos hábeis o suficiente, e se o governo estiver bem, em termos de imagem, podemos chegar talvez com a esquerda mais 2 partidos de centro apoiando. Para fazer isso, precisa de muita habilidade e muita cautela. Eu temo que algumas pessoas afobadas com o resultado da eleição comecem a sair por aí dizendo e fomentando um clima de desgaste interno. Não é bom para o partido porque esse projeto é para fora. Né? As pessoas vão ouvir lá, o PT está em crise, o PT está com dificuldade. E como tem eleição agora, no ano que vem dentro do PT, é preciso também fazer esforço de ter uma construção de unidade interna para chegar à eleição interna em boas condições. Acho que tem 2 posições que são descoladas da realidade. Uma posição que é o PT acabou, né? Por sinal, quantas vezes já não disseram que o PT acabou, né? O PT acabou. E a outra é o PT saiu como grande vencedor. Mas eu também tenho dito aqui que eu entendo, a Gleisi fala que o PT saiu como vencedor da eleição, mas eu também entendo, como se diz, o lugar de fala da Gleisi. A Gleisi é a presidenta do partido. Ela não tem essa autonomia para falar o que você está falando aqui, que o PT saiu derrotado dessa eleição. Ela não vai falar isso. Até porque se ela falasse isso, ela teria que renunciar à presidência do PT, porque quem está à frente é ela. Então, ela, como ela precisa levar o mandato até o final e ser uma coordenadora do processo sucessório, ela tem que fazer uma avaliação mais mitigada, vamos dizer assim, daquilo que foi a realidade mais dura e crua, né? Então, é isso, né? Tem que levar com delicadeza aí, porque o bicho é grande. Porque, nesse período em que o PT esteve às voltas com uma campanha de perseguição cruel, com a Lava Jato, com a mídia toda, essa mídia toda que está criticando o PT hoje é a mesma mídia que tratou o PT como uma quadrilha criminosa em franco processo de decadência. E ficou muito irritada porque o PT sobreviveu e Lula se elegeu presidente. Então, essa mesma mídia hoje fala que está derrotado, se enfraquece. Só que nesse período de 10 anos, que nós sofremos essa crise desde 2013 até 2021, 8 anos, nós vimos, de um lado, o PT enfrentando suas dificuldades, de outro lado, os partidos de direita e de centro muito mais organizados. São 6 partidos hoje que têm fundo partidário e eleitoral robusto e que têm cargos em governos estaduais e no governo federal, alguns. Então, por exemplo, o MDB do Ricardo Nunes tem o Ministério dos Transportes, o Ministério das Cidades, salvo engano, mais um que eu não lembro agora. O União Brasil, que apoiou o Nunes também, tem 3 ministérios. Então, o que acontece? É uma dessintonia entre a realidade política dos estados e dos municípios e o arranjo que o Lula precisou fazer para governar. O Lula não entregou 3 ministérios para a União Brasil porque ele gosta.
era preciso ter uma parte do União Brasil votando com o governo nas questões fundamentais. Então, é preciso entender isso. O PT enfrenta essa contradição. Sim. É um partido do presidente da República, mas sua presença municipal, por várias razões, é muito menor do que há 10, 15 anos atrás. Perfeito. E agora, só para encerrar esse capítulo e entrar no tema da eleição presidencial, e depois quero falar um pouco de economia contigo, existe uma doença no Brasil, principalmente aí dos últimos 20, 30 anos, até que se chama consensismo. Precisa ter consenso, senão é crise, né? É um negócio assim impressionante, né? Então vai lá, não pode ter disputa na presidência da Câmara, tem que ter candidato de consenso. E a mesma coisa no interior do PT, a gente está falando aqui, teve 6 candidatos, né? Essa diversidade não é ruim, é boa. Agora já começou essa coisa lá no PT de que tem que ser um nome de consenso para ser presidente do partido. Não, a disputa é boa, né, Bertolini? Claro. Como eu falei, eu enfrentei a eleição com eu mais 6, a primeira e a segunda eu mais 5. E debatemos, a mídia cobriu todo o debate. Na primeira eleição, a crise do PT era tão grande que a CBN promoveu um debate entre os candidatos do PT. Nossa, ela queria ver o sangue, o Sistema Globo de Rádio queria ver o sangue escorrer pelas ondas do rádio, mas não conseguiu, porque o debate foi um debate tranquilo, respeitoso. Eu creio que essa diversidade no PT não faz mal para ninguém. O que faz mal é quando vira oportunismo. É quando você aproveita a eleição do partido para tentar fazer arranjos que são mais arranjos de interesse do que de conteúdo político. Eu costumo dizer, e as pessoas se ofendem um pouco com isso, que se as correntes continuarem a se transformar num misto de grupo de amigos e agência de emprego, elas vão acabar com o PT. Corrente tem que ser corrente de opinião. Tem que ter tese consistente. Tem que mostrar qual é a diferença. Senão, vira agência de emprego. Como quando você elege um governo, seja municipal, estadual ou federal, muitas correntes se apresentam para negociar seu espaço. Mas é espaço de emprego, não é de ideia, não. Eu falo isso com tranquilidade, eu disputo mais nada do PT. Talvez se eu disputasse, eu não falasse. Pessoas como você, genuíno, que também é outro, né? Fala, não tenho pretensão nenhuma de ser nada, tem uma liberdade de fala importante, e é importante para o partido, né? Tem gente que tem essa liberdade de fala para ir espicaçando, cutucando o partido, né? Inclusive, assim, é uma consciência que o próprio presidente Lula tem. Ontem, falei com uma pessoa da cúpula do governo, e falando, olha, às vezes eu tenho uma posição crítica, não sei se o presidente gosta, porque... às vezes faço uma crítica dura. Ele falou, Mauro, fica tranquilo. O presidente odeia mesmo, puxa-saco, entendeu? O presidente não gosta de puxa-saco. Ele acha que se não fizer a crítica, o governo não vai avançar. Se ficar só puxando o saco, o governo para, o governo fica estagnado. Então, essa função que você tem, genuíno, de ir fazendo a crítica, é o que vai construindo tensão. Sem tensão, ninguém não muda nada na vida. Precisa de tensionamento, né? Vamos falar de Lula. A Mônica Bergamo hoje dá uma nota, e eu sempre digo, a Mônica Bergamo hoje é, de fato, a maior jornalista do país. Reconheço isso, trabalhei com ela é muito bem informada. E ela traz uma questão que eu também venho sentindo nos meus diálogos, que é aquela sensação que tinha em 2023, até o início de 2024, de que a recondução de Lula à presidência da República era um dado líquido e certo. Me parece que ao longo deste ano está um pouco abalada essa crença, né? Então, Lula, evidentemente, é o grande favorito para a eleição, mas não há mais a ideia de que ele está eleito já, né? De que é basicamente uma eleição de confirmação da presidência dele. Porque as pesquisas mostram que, por mais que o governo tenha feito, por mais que o governo se convença de que é um bom governo e tudo, o presidente Lula não consegue subir nas pesquisas, né? Ele continua no mesmo lugar que estava quando se elegeu. E, enfim, tem, né? A eleição municipal não é decisiva para a eleição
nacional, mas tem alguns indicadores, principalmente naqueles 103 grandes centros urbanos, onde tem segundo turno, né, com mais de 200 mil eleitores. Então, tem alguns indicadores. Tem o namoro, né, o centro com a extrema-direita, ameaçando romper e tal. Então, enfim, como é que você vê o cenário? E a Mônica Bergamo falando, olha, a própria hipótese de Lula ser candidato não é 100% certa. Se o Lula vê que vai ser muito difícil a eleição, ele não vai correr esse risco, né? Então, como é que você vê, neste momento, esse cenário de 2026? Primeiro, vamos lembrar que a reeleição do Lula em 2006 foi muito difícil. Foi. As pessoas não lembram hoje, mas o único partido que apoiou, os únicos partidos que apoiaram Lula em 2006 foi o PR, que hoje é o PL, que era do Zé Alencar, que se filiou ao PR a pedido do Lula, para tentar compor um partido mais do centro-direita, né, na época, e o PCdoB. O PSB apoiou politicamente, mas não coligou, por conta das questões regionais. O PDT não apoiou. O PMDB apoiou em alguns estados. Teve uma prévia entre o Germano Rigoto e o Garotinho, na época. E acabou na justiça a prévia. Então, aí o candidato, aí o pessoal do Nordeste apoiou, o pessoal do Sul não apoiou, e assim por diante. Então, o pessoal olha para trás, às vezes, com uma visão romântica. Foi fácil, não foi tranquilo. Então, nós nunca ganhamos uma eleição no primeiro turno. O Fernando Henrique ganhou tudo no primeiro turno com o apoio da mídia. Sim. Nós, tem uma aposta, né, em 2006 que ele ganharia no primeiro turno. E teve até no primeiro para o segundo turno, como ele não ganhou, teve até uma certa crise ali na campanha do Lula, de um certo desânimo no começo. Né? A primeira pesquisa, o Alckmin estava na frente. A primeira pesquisa do segundo turno, o Alckmin estava na frente. Depois reverteu aquele debate sobre as privatizações. Isso. Então, Mauro, só para lembrar o seguinte, jamais será fácil para um candidato que representa a antiprivatização do Estado. O Lula representa o quê? Ele representa a defesa dos pobres, dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos civis, contra a mercantilização e a privatização do Estado. Isso é o Lula. Às vezes mais à esquerda, às vezes mais ao centro, mas isso é o Lula. E ele tem, tranquilamente, na minha opinião, qualquer cenário, ele terá 35% dos votos no primeiro turno. Em qualquer cenário. Então, ele está no segundo turno. É claro que ele pode, por questões pessoais, pela idade, pela saúde, que hoje está muito boa, mas é um homem octogenário, ou seja, será na época da campanha, ele pode decidir não disputar e apoiar alguém do PT, ou até de fora do PT. Mas o fato é que eu conheço o Lula gosta da disputa. Ele gosta, tem prazer pela disputa política. Isso é muito bom, porque poucas pessoas no Brasil têm tanta garra para enfrentar adversidades quanto ele. Talvez pela vida dele que ele levou. A vida toda do Lula foi enfrentar adversidades. Sim. Na infância, na adolescência, na família, na fábrica, na sua vida pessoal, nos ataques que sempre sofreu da mídia. Ou seja, o Lula será candidato. Vou dizer aqui, falo com você. O Lula será candidato. Só não será se ele tiver algum problema de saúde. Risco de perder, ele não tem medo. O Lula não tem medo desde que a disputa seja uma disputa que ele tenha o que dizer. E o nosso governo, eu vou dizer aqui, nosso governo está muito bom, no geral. Para o que nós pegamos o país depois do fascista Bolsonaro, do negacionista, está muito bom. Agora, dá para melhorar muito também. E a principal melhora que nós temos que fazer é na forma de comunicar. Se eu sempre ressalvo, eu não estou criticando a SECOM. Estou criticando o governo como um todo, que não tem uma estratégia, uma coordenação de comunicação. Entendi. Bom, ok. Vamos falar de economia um pouco agora. Queria aproveitar essa fase final da nossa conversa para falar agora sobre economia, que tem a ver também com 2026. Eu fiquei surpreso. Em geral, os governos
amarram silenciosamente pacotes de austeridade antes do período eleitoral, aí fica tudo quietinho, ninguém abre a boca, né? E anuncia depois da eleição. Esse é um caso inédito, né, em que o Haddad deu uma entrevista no meio da disputa do segundo turno anunciando que vem aí um pacote de austeridade, que é a tese dele, que as despesas obrigatórias precisam caber no arcabouço, e que na entrevista à Mônica Bergamo ele menciona o BPC, ele menciona o reajuste do salário mínimo e menciona os pisos obrigatórios de saúde e educação. E aí está um clima de grande tensão à espera do que será esse pacote, o chamado mercado da Faria Lima pressionando pesadamente, exigindo não apenas o pacote, né? Exigindo o pacote já, não é para a semana que vem, querem o pacote já. A coisa tá, o cenário está bem tenso, a ponto de ontem o ministro do Trabalho ter saído a público numa coletiva para dizer, ninguém me consultou sobre essa história de seguro-desemprego. Eu não sei de nenhum debate oficial no governo. Se tiver notícia, se tiver mexida sem que eu seja consultado, eu peço demissão. Então, tem um clima de tensão no governo em relação a isso e numa pressão do sistema financeiro sobre o governo. Como é que você vê esse encaminhamento que o governo está fazendo para o pacote e o que você imagina que vai sair daí? Bom, primeiro que eu acho que essa tua fala reforça o que eu falei antes. Tem uma falta de planejamento e de coordenação de comunicação. Não é publicidade, é comunicação. As entrevistas dos principais ministros são falas atabalhoadas. E eu creio que um tema como esse, até por provocar reações do mercado e da militância, deveria ser um tema onde o cuidado seria máximo. Cuidado, alerta vermelho. Por quê? Porque dependendo do que fizer, vai provocar estremecimentos na nossa base de apoio e vai provocar um sentimento de que o governo fez uma opção por conta da eleição municipal. E é um erro também, porque nós dissemos, e estamos corretos nisso, a eleição municipal não é guia para a eleição nacional. Revela mais as deficiências de um partido ou de outro do que a tendência do voto do eleitor em outra eleição que tem outra natureza, outros parâmetros e outros candidatos. Então, para que fazer essa conversa antes de ter algo definido? Para que provocar reações como essa do ministro Marinho, que também seria reação se eu estivesse no lugar dele? Ninguém sabe ainda qual é o conteúdo. E eu creio que, dependendo do conteúdo, o governo pode perder apoio das centrais sindicais, pode provocar uma discussão interna do partido muito mais complexa. E eu quero dizer o seguinte, a Faria Lima é insaciável. Se você oferecer 10 bois, eles querem apoiar a inteira. Se você oferecer 10 carneiros, eles querem todo o rebanho. Eles querem o sangue do povo. Se dependesse deles, não existia SUS nem Previdência Pública. Não existia Bolsa Família, nem programa de aquisição de alimentos. Não existiria política social nenhuma. E vamos lembrar, Mauro, uma coisa que eu acho que talvez perca de vista. Antes do governo Lula, não existia praticamente nenhum programa social para os pobres no Brasil. O governo Lula 1, 2, Dilma 1, inúmeros programas que custam dinheiro, mas, em compensação, melhoram a vida do país. E aí a Faria Lima fica ameaçando, o dólar vai chegar a R$7, o juro futuro vai subir. Eu quero dizer o seguinte, há que se fazer uma pedagogia política com a opinião pública, que não é opinião publicada, para dizer claramente que país nós queremos. O país da Faria Lima ou o país do povão, que é 50% do povo brasileiro, ganha até 2 salários mínimos. A boa parte não ganha nada, a não ser o Bolsa Família. Então vamos lembrar que país nós estamos. O país mais desigual da América Latina, não é da Europa, não é o país mais desigual da América Latina, um dos 10 mais desiguais do mundo. E um sistema financeiro que ganha lucros que nenhum banco do mundo tem.
Itaú, o Banco Itaú, que é o grande patrocinador da Faria Lima, mais que o Bradesco, tem 20% de rentabilidade ao ano, Paulo. Nossa Senhora. É um escândalo. Os bancos americanos não têm isso. Ou seja, a cada 4 anos, mais ou menos, né, porque 20% você vai acumulando, né? A cada 4 anos o Itaú dobra de tamanho. Exatamente. E o pior é que o Banco do Brasil, no governo Lula, e é uma crítica que eu faço há muito tempo, está no mesmo caminho. A visão da direção do banco é só para o balanço financeiro. Uhum. Agora, há dois superchats aqui, da Rosane Tavares. Por favor, peça ao Lula para não ceder a essa mídia. Porque presídios privados, porque essa intromissão na Venezuela e cortes sociais. A Rosane Tavares diz, e o Joaquim Silvino. Mauro, tem certeza que o Lula não gosta de puxa-saco? Não, não gosta. É claro que ninguém gosta de ser agredido. É claro. Mas ele de puxa-saco, de fato, ele não gosta, nunca gostou. Agora, o ambiente de palácio, Berzoini sabe como é um ambiente de puxa-saquismo. É assim em todo lugar. Né? Nas empresas também. Né? É assim em todo lugar. E a grande questão para um ministro como Berzoini, para um presidente como Lula, para um presidente de empresa e tal, é não acreditar na conversa dos puxa-sacos. Porque o cara está lá todo dia para dizer, ó, você é o máximo, você é maravilhoso, nossa, você acertou, você isso. O grande problema desses líderes é entender que aquilo é algo para puxar o saco dele, porque o problema é começar a acreditar. A hora que você começa a acreditar, aí você está ferrado, entendeu? Você está ferrado. É isso aí. Agora, como é que você vê esta ação? Há possibilidade, ou até a necessidade, de o governo romper com essa lógica da austeridade? Então, há necessidade e há possibilidade de romper com essa lógica? Mauro, você já me ouviu falar muitas vezes que o mercado existe e tem poder. Então, eu não sou daqueles que subestimam o poder do mercado. Eles provocam instabilidade. É só ver o dólar hoje. Não tem nenhuma razão para o dólar estar a 5,60. A única razão é que tem, digamos, uma conversa na Faria Lima. Olha, o governo não vai cumprir o arcabouço. Você sabe que eu critiquei que as metas do arcabouço são exageradamente rígidas. O nosso governo criou para si próprio um desafio igual do atleta que se desafia a correr 20 quilômetros, corre 19 e fica frustrado. Nosso governo fez um grande esforço para recolocar a contabilidade pública no lugar. Nós pagamos precatórios que o Bolsonaro deu calote. Uhum. Nós tivemos que reconstruir o orçamento da saúde, da educação e do Bolsa Família. Ou seja, é impossível fazer déficit zero. É impossível. Uhum. Nem esse ano, nem no ano que vem, e nem em 26. Agora, isso precisa ser dito para o povo de maneira clara. O Lula está usando pouco cadeia de rádio e TV. Devia chamar uma cadeia de rádio e TV para dizer o seguinte, gente, o que os banqueiros querem é sacrificar a vida do povo. E eu respeito o sistema financeiro, mas eu sou presidente da República eleito. E não vou fazer déficit zero. Ah, mas aí o dólar vai subir. Sobe por 2 ou 3 semanas. Depois volta para o lugar. Porque também os bancos não querem perder dinheiro, né? Quando a aposta é exagerada, Sim. Quem está no mercado também sabe que a aposta é exagerada depois ganha na contramão. Então eu falo com tranquilidade. Acho que hoje, qual deveria ser a atitude do governo em relação ao tema do orçamento? É promover um debate público agora. Fazer uma espécie de orçamento participativo. Mas não que o pessoal vai votar depois. É um orçamento participativo que o povo entenda o que tem em jogo. Para manter os programas sociais e não sacrificar os tetos, os pisos na saúde e na educação, vai ser preciso, ou na contramão, Mauro, para dizer o seguinte, não, tá bom, vocês querem déficit zero? Vamos pagar impostos sobre dividendos. Já que o Brasil também é o único país do mundo, os países relevantes, claro, o único país do mundo que não cobra imposto sobre dividendos. Sabe quem é o autor dessa façanha? Fernando Henrique Cardoso. Sim. Para agradar os banqueiros no começo do Plano Real.
agradar os grandes empresários. E dividendo, é bom lembrar, dividendo é o lucro distribuído. Dividendo não é o lucro é o lucro da empresa. Quando distribui o lucro chama dividendo, isso é isento. O lucro do Bradesco, do Itaú, da Vale do Rio Doce, vão para os acionistas, pessoas físicas, sem um centavo de imposto. Tá bom, vamos cobrir o rombo, né, que eles vão fazer que é rombo, vamos cobrir o rombo com uma tributação igual a dos Estados Unidos. Eu não quero fazer igual da França nem da Suécia. Igual dos Estados Unidos. Que vai até se injeta no caixa do governo na hora, 1 trilhão. Não, dividendos não. Dividendos dá 140 bilhões por ano. A 140? Tem outras medidas somadas, podem chegar até 1 trilhão. Inclusive, a isenção das petroleiras dada pelo Temer. Sim. Pelo Vampiro, deu uma isenção de $1 trilhão em 10 anos para as petroleiras. Pois é. Aqui, ó, olha aqui, ó, o outro lado agora, né? A Lara Artemisia, que está sempre com a gente aqui. Estou no grupo de trabalhadores pobres. O piso do meu salário é o mínimo, sou negra, chefe de família. As ações do governo sobre direitos sociais me atingem diretamente, seja positiva ou negativamente. Milhões e milhões de pessoas assim. Milhões. Que bom, né? Que bom que uma pessoa está aqui participando. E que está dando seu testemunho. É claro. Gente, vamos pensar, Mauro, a quantidade de pessoas hoje no Brasil que recebe até 2 salários mínimos. Uma grande parte recebe um salário mínimo ou um salário mínimo e meio. Sim. Muitas pessoas são salariados e da sua família tem gente que recebe Bolsa Família. Se perder, digamos, por exemplo, a correção, o aumento real do salário mínimo, afeta aquela família como um todo. Se mexer no desemprego, afeta aquela família como um todo. Então, vamos pensar, com um país que tem tanta isenção tributária, o ajuste tem que ser em despesa social. Desculpa, não tem que ser. Não dá. Não, 70% da população brasileira economicamente ativa recebe até 2 salários mínimos. É uma loucura. É uma loucura isso. Dois salários mínimos hoje dá cerca de R$3 mil. Ou seja, R$3 mil. Uma cidade pequena no interior pode até ser razoável. Mas numa metrópole, nas grandes cidades, cidades médias, isso mal dá para sobreviver. Mal dá para sobreviver. Inviável. E aí é o seguinte, essa em relação ao pacote. Eu sempre gosto de olhar a observação do adversário, do inimigo, para também saber como me posicionar, como me localizar. E aí, um dos sujeitos mais direitistas, um dos economistas mais direitistas, eu diria, de extrema direita do país, o Samuel Pessoa, deu uma entrevista ontem para outro de extrema direita, né? O William Vac, que foi demitido da Globo por uma atitude racista. E olha que interessante a frase dele, Bertolini, adorei a frase dele. Ele falou o seguinte: se Lula seguir as propostas de Haddad, a reeleição vai ficar ainda mais fácil. Ou seja, se Lula fizer o pacote da austeridade, ele está tentando engambelar o Lula, dizendo, ó, faz o pacote da austeridade que a sua reeleição vai ficar bem mais fácil. Ele acha que o Lula na verdade, até entendo o que ele falou, sabe por quê? Ele trabalha com a ideia, imagino eu, de que se o Lula fizer isso, enfraquece, digamos, o furor de um setor da centro-direita que quer um governo mais liberal. Ou seja, se o próprio Lula ficar mais liberal, por que não, eventualmente, até apoiar o Lula? Até porque você deve ter ouvido também entrevista, um pronunciamento lá do André Esteves, num fórum fora do Brasil, em que ele fala que a equipe da Haddad é muito boa, e tecnicamente é boa mesmo, porque tem mais convergência com o que eles falam do que o resto do governo. Interessante. Veja só, eu entendo que a Fazenda sempre será um local defensivo. Eu brinco assim, em sindicato, o tesoureiro é o cara mais, digamos, atacado e fica mais na defensiva, porque ele tem que cumprir um orçamento, não pode endividar o sindicato e tal. Bom, no governo é a mesma coisa. A Fazenda é sempre meio
meio resistente a propostas de novos programas e tal. Mas o fato é o seguinte, o esforço que nós fizemos de reorganização já foi tão grande até agora, que vamos deixar essa discussão, digamos, de um possível equilíbrio fiscal para 2027. Não tem nenhum país do mundo, Mauro. Os países da Europa estão todos fazendo déficit. Os Estados Unidos têm um déficit brutal, você sabe disso. A China, este ano, tem um déficit de 3,5% do PIB. E que só o Brasil precisa fazer. E vamos lembrar, o nosso governo, Lula 1 e 2, reduziu a dívida pública. Ela voltou a crescer por conta da crise das commodities em 2014 e depois do governo Bolsonaro por conta da pandemia. Não foi obra deste governo. Sim. O governo Lula tem preocupação fiscal, sim, preocupações corretas, mas não deve levar as preocupações para o campo que vai afetar a vida dos mais pobres. Volto a dizer, quer fazer ajuste? Eu apoio. Tributação dos dividendos. Berzoni, nós passamos pelo PT, passamos pelo resultado das eleições, pela eleição de 2026, pelo pacote que está sendo amarrado pela equipe de Fernando Haddad. Vou encerrar com uma última questão. Agora vamos voar pelo mundo, vamos voar pelo Império, lá por cima do Império. Bom, está todo mundo apavorado, especialmente o Partido Democrata dos Estados Unidos, porque o que parecia ser uma eleição razoavelmente tranquila para a Câmara está se transformando num pesadelo. O Trump está nessa reta final, a eleição é terça que vem, crescendo e crescendo bastante nas pesquisas. Como é que você vê o cenário para o Brasil em caso de vitória da Kamala Harris e em caso de vitória do Trump? Bom, primeiro, eu acho que lá não tem eleição tranquila há muito tempo. Desde o tempo do Kennedy, não tem eleições tranquilas lá. O Obama ganhou sob forte ataque. Até diziam que ele não era americano. A Hillary Clinton sofreu ataques brutais que resultou na vitória do Trump. E o Partido Democrata, lá, embora seja mais próximo do PT do ponto de vista das relações, porque tem muitos sindicalistas, eu convivi com muitos sindicalistas do Partido Democrata dos anos 90, mas do ponto de vista, digamos, da geopolítica mundial, ambos são canalhas, são imperialistas, são partidos que querem dominar e transformar a América Latina num quintal e a Europa também, e que querem atacar a China, assim como querem enfrentar a Rússia de uma maneira absolutamente agressiva. Então, do ponto de vista geopolítico internacional, não tem muita diferença. Para nós aqui internamente, tem a questão das relações do Trump com o Bolsonaro, a extrema-direita brasileira. Então, o impacto, se o Trump vencer, é claro que é ruim para o Brasil nesse sentido. Mas, do ponto de vista econômico ou geopolítico, não faz diferença. Aliás, em alguns aspectos, os republicanos são menos protecionistas do que os democratas. Mas até essa diferença é irrelevante. Perto da situação do Brasil hoje, o Brasil hoje não depende tanto do comércio com os Estados Unidos, depende mais do comércio com a China e com a Europa. Então, eu creio que a eleição dos Estados Unidos, o principal impacto para o Brasil são as relações do Trump, as simbologias e a prática com a família Bolsonaro e outros da extrema-direita brasileira. Sim, perfeito. Legal. Ricardo Berzolini, tá aí. Muito bom sempre conversar contigo, Berzolini. Boa continuidade de semana. Vamos ver semana que vem. Bom, terça-feira, eleição dos Estados Unidos. Eu queria dar um recado, Mauro, só. Hoje haverá no Sindicato dos Bancários aqui em Brasília uma noite de autógrafos. Estou te convidando e a todos que moram em Brasília. Opa. Do Luiz Nassif e do Juiz Apio. Lá no Bancário da Área Sul. Perfeito. Falando, eles vão falar. Renato, 309. Acho que é 314 Sul. Tá bom. Lá no finzinho da Asa Sul, sindicatos bancários, todo mundo conhece. Tem um auditório muito bonito lá, um dos melhores teatros de Brasília dos sindicatos bancários. E tem um espaço ali na frente, um saguão. Então haverá lá os noites de autógrafo e palestras do Apio e do Nassif sobre a Lava Jato, sobre a quadrilha do Moro e do Dallagnol.
Então, estou convidando, é uma promoção do sindicato, da minha empresa de assessoria e de vários companheiros aqui do DF, da ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão, e esses dois livros, o livro do Acre, o livro do Nassif, recomendo a todos que leiam, que comprem e leiam. São obras que escrevem de maneira muito explícita, jornalística, não é discurso político, é jornalismo puro, e no caso do Acre, a descrição de um juiz que enfrentou a perseguição também desse pessoal quando começou a escarafunchar os arquivos da Lava Jato. Encontrei o Nassif ontem aqui em Brasília. Não sabia que ele tinha... Ele está aqui para isso. Imperdível, imperdível. Legal. Grande convite. Encerro com a Lara Artemisia dizendo: moro no interior da Bahia, Berzoini, e até aqui, né, até lá, o custo de vida subiu muito nos últimos anos. Foi ao mercado semana passada, o quilo da carne já está a R$40 e o gás a 120. O mínimo não é mais razoável. O salário mínimo não é mais razoável. Isso aí. Esse é um alerta para o governo. Embora a inflação baixou do governo Lula, mas os preços dos alimentos já estavam muito altos. Então, quando baixa a inflação, não quer dizer que caiu o preço, quer dizer que estabilizou. Sim. As pessoas mais pobres estão gastando muito no mercado ou na feira. Perfeito. Ricardo Berzoini. Super grande abraço. Grande abraço. Boa. Até a noite, então, lá no Sindicato dos Bancários, do livro de Nassif e Acre. Valeu. Tchau.